Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Maratona do Descomplicando o Viés. Nessa série que vai até sexta-feira, dividido em 3 aulas gratuitas, eu vou ensinar para você tudo sobre o viés. Eu fiz uma pesquisa no grupo fechado do Facebook e Instagram e a maior dificuldade apresentada na costura criativa pela maioria de vocês é com o viés. E por isso, nessa semana, vamos falar tudo sobre viés, aquele bicho-papão que é o mais temido da maioria das artesãs. Para você que não me conhece, eu sou a Cida Lobo e vou contar para você um pouco da minha trajetória até aqui. Eu conheci o artesanato muito cedo na minha vida. Com 8 anos, eu aprendi a fazer crochê e eu não parei por aí. E depois eu aprendi tricô, eu aprendi pintura em tecido, bordados em ponto cruz, bordado em ponto russo, bordado com cianinha, bordados com fitas, uma infinidade de técnicas eu aprendi nesse período. Trabalhei também com feltro e até chegar à costura criativa. E quando eu cheguei à costura criativa, eu me deparei com muitas dificuldades que vocês também têm hoje. E a dificuldade principal que eu também tive foi com o viés. E eu sofri muito com o viés, assim como vocês. E naquele tempo ainda era um pouco pior porque não tinha a facilidade que vocês têm hoje. Hoje tem muito passo a passo, tem muitos vídeos ensinando, mas naquela época não tinha isso. As professoras guardavam os seus conhecimentos às 7 chaves, era só para elas. Elas não queriam compartilhar com ninguém. Então, para aprender era muito difícil porque não tinha onde aprender. Eu trabalho exclusivamente com a costura criativa há 6 anos. Quando em um período da minha vida eu tive que queimar a ponte. Isso mesmo, eu tive que pedir demissão do meu emprego do mundo corporativo, onde eu tinha um ótimo salário, planos de carreira, planos de saúde e muitos benefícios. Um ótimo emprego como analista de RH, porém eu não tinha mais saúde. Com toda aquela ansiedade que eu fui passando, sofrendo, eu desenvolvi a síndrome do pânico. E, gente, eu desmaiava, eu caía, eu ficava com aquela tremedeira, aquela sensação, aquela angústia, aquele medo, aquele pavor, aquela coisa que só a ansiedade causa, sabe? E eu acabei indo para o fundo do poço, numa depressão que eu não tinha mais como sair dali, de tão doente que eu fiquei. A minha vida já não estava uma vida sustentável, porque eu tomava remédio controlado, eu vivia em pânico, eu vivia com medo, eu tinha medo de sair na rua, eu passava mal na rua, eu desmaiava e era carregado para o hospital. Eu desmaiava e ia para o hospital de novo. Até que chegou um dia, entre idas e vindas do hospital, um médico me falou: você precisa tomar uma decisão. Ou você fica nesse emprego e morre, ou você sai dele para viver. E em meio a toda aquela turbulência, a minha família, em comum acordo, eles achavam que eu deveria pedir demissão. Mas só que era uma situação muito difícil, porque o meu emprego me dava um ótimo salário. Ele me dava um ótimo salário que a gente precisava desse salário para ajudar nas despesas da casa. Então, era aquela angústia, porque se eu deixar o emprego, eu não vou ter esse salário. E se eu ficar nesse emprego, eu vou gastar esse salário com remédio. Então, realmente foi uma situação muito difícil. Mas eu realmente estava no fundo do poço. Eu estava morrendo com a depressão. Eu estava morrendo com a ansiedade. E com o pânico que me atacava todo dia. Então, em meio a tudo isso, em meio às incertezas, a insegurança do novo, mesmo assim, eu resolvi ir com a minha família e ouvir o que eles estavam falando e eu pedi demissão. E daí, como eu já conhecia um pouco da costura criativa, eu me dediquei a isso para sair do fundo do poço, porque era lá no fundo do poço que eu estava. Eu não tinha outra saída. Aí eu vim para casa, eu chorava dia e noite. Eu chorava dia e noite. Foi então que eu comprei uma segunda máquina, porque eu já tinha uma máquina, e eu comecei a buscar conhecimento, a poder aprender tudo que eu conseguia, embora naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, como eu já comentei, porque as professoras guardavam os seus conhecimentos às 7 chaves, elas não passavam para ninguém.
Quando ensinava alguma coisa, ensinava escondendo os pulos do gato. E com isso, eu fui desenvolvendo a minha maneira de fazer. A minha maneira de trabalhar com viés, a minha maneira de fazer as peças. Foi assim que eu aprendi. Eu desenvolvi o meu jeito e a minha maneira de fazer. E eu quero dizer pra você que eu sou apaixonada por viés. Tudo que eu puder colocar viés, eu vou colocar, porque eu amo viés, ele dá um acabamento perfeito nas peças. Ele faz com que a peça tenha uma harmonia muito linda. E eu decidi compartilhar com você os meus conhecimentos e a minha maneira de fazer o viés. E nessa semana nós vamos conhecer tudo sobre o viés. Vamos começar agora conhecendo os tipos de viés que existem e eu convido a você para assistir comigo até o final. Se você tem alguma amiga que também tem dificuldade com viés, compartilha com ela para que ela também possa aprender o que eu vou compartilhar com você. Olá, vamos falar um pouco sobre o viés, sobre os tipos que existem e onde nós devemos aplicar esses viés. O primeiro que eu vou falar é o viés de algodão, tá? Ele tem, olha, ele tem essas dobrinhas aqui que facilita na hora de aplicar, dependendo do que você vai usar. Você vai passar a costura ou aberta, ou você passa a costura aberta, ou você passa a costura assim, rente aqui, e depois você dobra e faz o acabamento. Então, isso nós vamos aprender no passo a passo. Mas eu quero falar que o viés industrializado, ele tem algumas facilidades. Esse de algodão, por exemplo, ele serve para ser aplicado em várias peças de artesanato, como necessaire, quando você forra com tecido, capas de vacina, fraldinhas de bebê, panos de prato e uma diversidade de usabilidade. E esse viés aqui, ele tem uma característica que facilita muito. Eu não gosto de viés industrializado, tá? Eu prefiro o meu viés do meu jeito, que logo vocês vão saber. Mas esse daqui, ele tem uma facilidade quando vai se aplicar em peças que tem cantos arredondados ou partes redondas. Por quê? Porque ele estica, ó. Ele estica e ele você consegue moldar conforme você tá fazendo a peça. Daí você vai moldando ele, que ele vai ficando da maneira que você precisa que ele fique, e isso facilita na hora de aplicar em uma peça redonda. Então, ele tem no largo, que esse aqui é 2,5 metros, e ele tem no estreito, que eu não tenho aqui, mas que também, que eu não tenho aqui agora, mas ele tem essa largura aqui, ó, 12 milímetros de largura. E daí, você encontra ele no liso, no estampado, de bolinha assim, ou de florzinha. Tem também no xadrez, no listra, tem várias estampas que são bem bonitas na hora de trabalhar. E esse daqui, eu uso bem pouco, porque eu não sou fã mesmo de viés industrializado. Daí nós temos o viés de cetim, esse aqui é o de cetim. Ele é usado em acabamento de roupas, quando a gente faz na gola, por exemplo, daí você vai prender ele uma partezinha na gola, assim, toda a gola, em toda a volta, e você vai virar pra dentro, toda essa parte pra dentro assim, e fica o acabamento perfeito pro lado de fora, e por dentro você vai fazer um acabamento normalmente à mão, em roupas. Daí tem de cetim e tem o viés de gorgurão, que eu não encontrei aqui na minha cidade, porque ele é bem difícil de encontrar. Mas tem também. Daí nós temos esse aqui, que é o... Temos esse daqui, que é o lurex. Olha, ele é um pouco seco, então... É só pra fazer algum acabamento que seja bonito mesmo. Esse aqui não estica, ó. Ele não estica pra lado nenhum, ele é bem seco. Então, esse aqui é mais pra alguma parte reta que você for fazer. E ele tem no dourado e tem no prata. E daí, na parte dos viés de tecido, ainda tem
o viés que eu gosto, que é esse tipo aqui, ó. Viés de tecido. Então, eu rasgo uma tira, olha, rasgo uma tira, daí eu dobro ao meio. Eu rasgo mesmo, tá? Eu pego o tecido na largura, dou um pique no meio dobrado e rasgo. Então, eu vou pro ferro e acerto ele. Eu gosto demais desses viés de tecido pra fazer capa de vacina. E todas as partes que eu vou usar de tecido onde não tem curva, eu uso essa tira aqui, tá? Daí você dobra ao meio e dobra aqui. Daí na hora de passar a costura, você vai passar a costura aqui no ladinho. Depois você vai dobrar tudo isso assim, assim, e fazer o acabamento que fica lindo. Então, esse é o viés de tecido. Mas, para cortar um viés de tecido que você vai usar em partes arredondadas ou partes curvas, você precisa cortar ele em 45 graus. Eu deveria ter pego um tecido para mostrar. Mas vamos supor que aqui é o tecido, um tecido, ó. Então, não dá pra você cortar ele aqui e não dá pra você cortar ele aqui. Você tem que cortar ele aqui, ó, onde ele vai esticar, tá? Isso quando você vai fazer um viés de tecido, então você corta ele no 45 graus. Um viés desse tipo aqui. Esse aqui é o que eu rasgo a tira, mas pra você fazer um viés onde você vai usar em curvas ou tecidos ou arredondados, você precisa cortar em 45 graus o tecido. E eu vou mostrar também como faz isso na hora da prática, tá bom? Existem também aparelhos que você pode usar para aplicar o viés, que eu vou mostrar também, mas eu dificilmente uso, então eu vou na prática mesmo. Pratiquei até chegar onde eu cheguei e hoje é assim que eu faço. Então, esses são os viés para tecidos que eu conheço aqui na minha cidade, porque o de gorgurão eu não encontrei. Eu quero mostrar para vocês o viés de bordeaux, que é esse viés aqui, ó. Então, ele é bem... Olha como ele é. Ele tem umas nervurinhas e daí ele tem uma dobra bem no meio. Então, esse você simplesmente dobra e aplica. Esse daqui, ó, esse tem 2 de largura. E tem esse outro aqui, que eu não sei se ele é o bordeaux, porque esse parece uma malha, ó, ele estica um pouquinho. O bordeaux não estica. Ó, mas ele tem a dobra também. Então, esse aqui é mais largo. Dá pra usar esse daqui quando você vai fazer bolsa maternidade. Se você tem dificuldade de fazer com o acabamento de forro, você pode usar esse, tá? E nas bolsas também pode usar esse daqui. Em alguns acabamentos por dentro de bolsa você pode usar também. Fica bem legal. Mas eu costumo usar realmente aquilo que eu vou usar de forro, quando é no caso das bolsas, tá? Então, no caso das bolsas, se eu uso o nylon emborrachado, olha, eu corto tira e eu vou fazer a costura da mesma maneira, que é dobrando ao meio e dobrando. Então, o acabamento fica por dentro, vai ficar assim, por dentro das minhas bolsas. Porque tem muitas pessoas que ensinam, você faz assim e depois você recorta. Gente, aquilo fica muito mal feito. Muito mal acabado. Eu particularmente, não consigo fazer uma peça com um acabamento assim. Mas eu também, né, sou muito enjoada, então, vamos lá. Eu prezo muito pela qualidade do produto que o meu cliente vai receber. Então, eu não gostaria de receber uma peça que tem aquele acabamento cortado, coisa feia, assim. Então, eu uso muito ele assim. E faço o viés normalmente. Eu passo a costura normalmente, eu vou mostrar isso também no passo a passo. Quando eu faço de nylon 600, eu também faço o meu viés, que é do mesmo jeito que a gente faz normalmente. Eu vou ensinar tudo isso. Olha. Vai ficar acabado assim por dentro, tá? Quando é bolsa maternidade ou mochila de bebê, então eu uso o bagum. Esse bagum com brilho aqui é o que eu gosto, olha, ele tem um brilho. E eu também faço o acabamento com ele exatamente como eu coloco o viés nas outras peças. Dobro
e dobro. Isso eu vou mostrar passo a passo na prática, tá? Então, esses são os tipos de viés que eu conheço. E eu vou ensinar pra você, não perca a aula de amanhã. Não perca a aula de amanhã, porque amanhã nós vamos costurar na prática essas peças aqui. Esse viés, olha, com canto mitrado perfeito, olha, por dentro e por fora. Ó, deixei com a costura na linha branca pra você ver. O viés, quando ele é abraçado, também com canto mitrado perfeitinho, vamos aprender amanhã. E na capa de vacina, olha. Aqui eu apliquei o viés industrializado, pra você ver como faz. E não perca a aula de amanhã, porque nós vamos fazer isso na prática. Nós vamos começar a aprender na prática como aplicar o viés em cada peça. Enquanto isso, deixe o seu comentário aqui embaixo e me diz o que você está achando. Se você tem alguma dúvida, deixe a sua dúvida também, que eu vou responder a todas elas. E prepare-se, porque ainda tem muito mais. Não perca a segunda aula, onde vamos aprender muito mais e na prática. E você ainda pode até fazer junto comigo. Aguardo você na próxima aula. Até lá!